Olá, seja bem-vindo a mais um episódio no meu canal. Você sabia que a comunicação é uma arte e essa arte ela pode ser sempre aprimorada? Fica aqui comigo que hoje eu trouxe um convidado mais que especial do mundo da comunicação. E para debater esse assunto, eu trouxe o doutor professor Carlos Conce, que é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Carlos Conce, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui passando o seu conhecimento para as pessoas que irão aprender muito mais com você, assim como eu aprendi, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para o meu público, para as pessoas que estão nos assistindo, né? E falar um pouco sobre a sua experiência, sobre como funciona esse mundo da oratória. Perfeito. Primeiro, Ana Paula Alves, eu quero dizer da sua grandeza em fazer esse programa. Nós sabemos que o YouTube hoje, com certeza, é uma ferramenta espetacular para socializar informações e, como professor de comunicação e oratória, eu me sinto honrado de estar aqui conversando com você. Para você que está nos assistindo, eu tenho mestrado em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho também cursos de letras, portanto, professor de comunicação e expressão. Depois foi para o curso de Direito, porque Direito é Linguagem. Depois para o curso de Comunicação Social e Jornalismo. Para depois fazer uma especialização em comunicação e para depois fazer o mestrado em comunicação. E todo esse trabalho nessa linha foi sempre pensando na oralidade, na enunciação oral, na linguagem oral. Foi isso que eu fiz durante toda a minha vida. E, claro, como professor universitário da Fundação Getúlio Vargas e outras instituições pelo Brasil. E sim, durante 30 anos, ajudando pessoas a dominarem o meio de falar em público. Eu sou psicanalista clínico por todo o Brasil, menos o Mato Grosso do Sul. Também atendemos na Europa, online, Londres, a própria Ana Paula Alves, quando esteve lá, em Madrid, na Espanha, Berna, na Suíça, dentre outros países. E aqui no Brasil, nós estamos sediados em Maceió e em Brasília, capital federal. Esse trabalho todo pensando em você, ajudando as pessoas a dominarem, Ana Paula, o famoso medo de falar em público. Aliás, é emocionante que você mesma, você que trabalha com ansiedade, né, Ana Paula? É isso. Professor, eu vejo muitas pessoas, como por exemplo na universidade, quando eu comecei na universidade, eu tinha muito medo de falar em público, né? Eu não imaginava que era assim uma coisa tão difícil, um desafio tão grande, né, para mim ter chegado a esse ponto de conseguir me desbloquear e falar em público. Então, na minha opinião, eu vejo que nas universidades, nas escolas, esse tipo de curso de falar em público deveria já ser desde o início. Já Sim. deveria fazer parte já de uma grade curricular na escola. Sim. Então, eu gostaria de saber, assim, da parte do senhor, qual é a importância, na sua opinião, para uma pessoa falar bem em público? Por que isso é tão importante, na sua opinião? Perfeito, Ana Paula. É importante dizer, antes de responder a pergunta, que nos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Inglaterra, nós já temos, dentro da própria grade, né, nas escolas, nas universidades, essa disciplina. Aqui se estuda comunicação e expressão, focando muito a escrita. Em países como os citados, tem uma disciplina de comunicação e expressão escrita, e comunicação e expressão oral. Então, você estuda, por exemplo, inglês escrito e também inglês oral. Ou numa disciplina só, as pessoas já trabalham tanto a escrita quanto a oralidade. Isso é um ponto importante trazer. Em vários países do primeiro mundo, nós já temos isso. E a importância de comunicar bem é indiscutível, né? É indubitável. Por quê? Quem se comunica bem consegue buscar melhores postos de trabalho. Quem se comunica bem lidera mais. Quem se comunica bem consegue, por exemplo, conceder entrevista para o rádio, para a televisão, em algum podcast, em algum canal do YouTube, como eu estou fazendo aqui no canal da psicóloga Ana Paula Alves. A comunicação ela ajuda a pessoa a consolidar a sua imagem, tanto na dimensão pessoal quanto na dimensão profissional. E consolidando a imagem, evidentemente que portas são abertas, porque não adianta saber, tem que dizer. O saber sobre o saber é importantíssimo, mas o saber dizer é fundamental. Nós temos ido a várias universidades,
Eu estive recentemente na Uniflu, Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, ministrando a palestra O Desafio Docente, do saber saber ao saber dizer. Por quê? Porque professores, inclusive com doutorado e mestrado, como tem nos procurado, né, e muitas vezes pós-doutorado, que sabem realmente sobre o saber, mas têm dificuldade sobre o saber dizer. Então, para qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer área, tanto na dimensão pessoal quanto profissional, é fundamental realmente se comunicar bem. Para quê? Para que o êxito profissional seja naturalmente uma consequência dessa boa comunicação. Eu achei bem interessante, porque é importante que as pessoas entendam que não é só simplesmente comunicar, é o que comunicar e como comunicar, não é isso? Mas eu percebo, professor, que dentro, não sei como você vê essa questão dentro da sua escola, né, como chegam seus clientes, eu percebo que existe várias pessoas que têm muito medo de colocar para fora as suas comunicações. Perfeito. Não é isso? E isso envolve vários fatores, né? Perfeito. Um dos fatores também é a questão de, não é só o medo de comunicar, existem pessoas que também têm essa dificuldade de comunicar, de colocar para fora suas emoções, os seus conteúdos, né? Perfeito. Só que esse medo também envolve a prática, né? Isso. Verdade. Você praticar, né? Verdade. Eu percebo isso na minha própria experiência. Perfeito. Muito boa, doutora Ana Paula, a sua observação, porque qualquer técnica, para que ela seja realmente aprendida, precisa de prática. Sim. Então, você que está nos assistindo, você entra, por exemplo, em uma autoescola. Você aprende as técnicas para dirigir. Por exemplo, você vai aprender que você deve pisar na embreagem e passar a marcha. Mas, de vez em quando, você vai estancar. Enquanto a pessoa não pegar essa técnica, se apoderar dela, vai ter dificuldade. Por isso que nós temos, no primeiro módulo do curso, né, técnicas e, evidentemente, práticas, para que você consiga desenvolver a comunicação. Nosso curso de comunicação oratória, que é considerado aí o módulo 1. E depois nós temos a oficina de oratória, onde nós temos, claro, mais teoria, mas temos principalmente práticas, para que você, então, praticando, você consiga sedimentar esse conteúdo, essas técnicas, e a partir daí consiga desenvolver uma comunicação de alta performance. Está perfeita a sua observação, realmente. Você tem que ter teoria, mas você tem que ter prática, tem que praticar para sedimentar as técnicas e, portanto, se tornar uma grande comunicadora, um grande comunicador. Até porque falar bem, nós sabemos, não é questão de dom, é questão de domínio das técnicas. Isso se consegue conhecendo-as e, ao mesmo tempo, praticando-as. Isso faz enorme diferença. Você que está nos assistindo, pense nisso, porque você vai evoluir a partir desse pensamento, a partir desse discernimento sobre a teoria e a prática da comunicação e da oratória. Né, professora Ana Paula? Sim. Eu acho bem interessante essa questão, professor, porque comunicar, fazer um curso de oratória, ele não simplesmente envolve também o autodesenvolvimento, né, profissional, pessoal, mas ele também, nós estamos falando aqui também do enfrentamento, não é isso? Da ansiedade, do medo. Muitas vezes, não necessariamente uma pessoa ela tem um transtorno psicológico ou um transtorno de ansiedade. Verdade. Mas, às vezes, a ansiedade ela é uma coisa que todo mundo vai sentir na hora de falar em público. Perfeito. Né? Todo mundo vai sentir esse medo, essa ansiedade. Mas quando você enfrenta ela torna-se menos. Perfeito. Agora, quando ela é uma ansiedade, porque eu acredito, na opinião do senhor, já chegou algumas pessoas aqui que realmente não conseguiu se expor ali, ir lá na frente do palco e falar? Doutora Ana Paula, como eu também sou psicanalista clínico, né, eu tenho formação pelo Centro Universitário SESMAC em Clínica Psicanalítica, além de ter visto psicologia da comunicação, 1, 2 e 3, psicologia da adolescência, psicologia da educação, então a gente acaba tendo, digamos assim, uma certa técnica que a gente prepara a pessoa, faz a pessoa conhecer que emoção é essa, a emoção medo, vai mostrando por que ocorre o medo, desde a origem, por que ocorre as causas do medo, depois como combater essas causas
Em regra geral, é 99,9% das pessoas que acabam indo para o enfrentamento. Sim. Nós mostramos que aqui ninguém erra durante o curso, no máximo se engana, Sim. né? As pessoas acabam indo. Mas quando eu noto que realmente não é medo, é fobia, Sim. aí eu encaminho para profissionais de psicologia, para uma terapia, Sim. dependendo de psiquiatria, e aí a gente vai dando esse encaminhamento, porque acontece sim de Sim. outra pessoa, de repente, vem na primeira aula, vem na segunda, na terceira já não vem, então eu converso com a pessoa e encaminho para que faça uma terapia. Isso é raro, mas acontece, que regra geral, a pessoa que tem fobia mesmo, nem se matricula, né? Sim, mas é bem interessante essa questão, porque existe vários, como eu falei, Sim. ter a ansiedade e o medo de falar em público, Sim. Você sempre vai ter, Verdade. vai sempre existir. Porém, você enfrenta. Mas quando você, por exemplo, tem esse medo que você não consegue de jeito nenhum se expor, Perfeito. né? Aí nós já estamos falando já de um tipo de ansiedade, Exato. transtorno de ansiedade, tipo Exato. talvez de ansiedade social, que é esse Sim. medo extremo de se expor e de falar em público, de ser avaliado pelas pessoas. Perfeito. E eu percebo também que falar em público, o curso de oratória, ele é um grande incentivo para essas pessoas que têm essa fobia. Obviamente, em conjunto com a psicoterapia, Sim. e também aqui nesse setting, nesse ambiente. Perfeito. Eu vejo que é uma grande estratégia de muita Sim. importância para você se expor, sabe? De Sim. você enfrentar esse medo da avaliação. Obviamente, gradualmente, né? Sim, Porque sim. quem tem esse medo, geralmente, da ansiedade social, ele tem muito medo de se expor, Sim. de ser avaliado. de ser avaliado, né, do julgamento, do que o outro irá pensar. Mas eu acredito que isso é uma ótima estratégia também para as pessoas que têm esse medo. Perfeito. Assim também, professor, a autoestima também. Na sua opinião, você já viu pessoas que chegaram aqui com um certo nível de autoestima e saiu daqui já, tipo, autoestima elevada. outro, né? Porque eu percebo isso Sim. também na minha questão em mim, como eu falei, é uma coisa que ainda me emociona até hoje. Foi quando eu cheguei na faculdade pela primeira vez, né? Em 2018, que eu tive que apresentar um trabalho na frente do palco, né, para as pessoas. Estudei, tipo, um mês estudando esse trabalho. Na hora de apresentar, eu simplesmente travei. Eu comecei ali a apresentar. E ali eu sei que eu não tenho ansiedade social, mas é a questão da habilidade, né? É a questão da prática também. Então, aquilo de ter saído do palco e se sentado ali na cadeira, sabe? Me fez me sentir muito frustrada. Foi esse motivo que me fez procurar o curso do Carlos Conce. Perfeito. Né? Não só foi você, Ana Paula. Winston Churchill, que foi brilhante comunicador e comandou a Inglaterra, né, com muito vigor, ele general, político, senador, ele decorava discursos. E houve um momento na Câmara Alta, né, a Câmara dos Lords na Inglaterra, equivalente ao Senado no Brasil, que Churchill foi até lá na frente, começou a falar e no meio do discurso ele travou. E frustrado, sentou na sua cadeira. E a partir daí, Winston Churchill teve o cuidado de estudar mais comunicação oratória para desenvolver uma grande comunicação, como ele é conhecido como um grande comunicador. Então, Ana Paula Alves, Churchill e outros grandes líderes, eles realmente, no início, travaram. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, era um grande tímido também, mas ele também trabalhou essa questão das suas frustrações, das suas dificuldades, dos seus medos e conseguiu se tornar os maiores oradores da história dos Estados Unidos. Então, é super natural que você que está nos assistindo, que você tenha medo, que você tenha dificuldade em falar, que você tenha barreiras. Como você bem falou, doutora Ana Paula, as barreiras, a ansiedade, é natural desde que não seja ansiedade que passe do ponto. Você tem ansiedade normal e tem aquela que já é, digamos assim, patológica, né? Que passa do ponto, que não é normal. Então, pessoas que vêm aqui, muitas vezes, inclusive, direcionadas por amigos psiquiatras, como o Dr. João Facchinetti, que você conheceu ontem, né? E psicólogos, dentre outros, assim como nós também, quando necessário, encaminhamos para um site terapêutico, né? Para um site terapêutico, nós temos, evidentemente, esse cuidado de analisar a pessoa. É por isso que, estando aqui no Instituto Carlos Conce, os colegas de turma não avaliam você.
né? Quem avalia é o instrutor, são os instrutores que temos preparo para isso. Mostramos o que é que você tem de bom na sua comunicação, mostramos o que é que você tem de melhorar na sua comunicação e pedimos à plateia que, na condição de plateia, digam somente o que eles gostaram, só o que gostaram na sua comunicação. Por quê? Porque como não tem preparo, às vezes querem ajudar com aquela famosa crítica construtiva. Sim. E acaba atrapalhando Sim. o processo de evolução. Por isso, esse cuidado, e por isso aqui, o participante, o aluno, o líder que vem até aqui, se sente respeitado, protegido e garantida, evidentemente, a sua autoestima que é blindada. Sim. E consegue, só para finalizar e você entrar, e consegue, então, evoluir na questão da autoestima. Começa a se estimar mais ainda, porque nós mostramos a ele aquilo que o inconsciente não mostra. O inconsciente mostra só o lado negativo, diria Chomsky na sua obra A Ciência da Linguagem. E, na realidade, nós mostramos aqui também, de forma consciente, o lado positivo de cada apresentação. Por isso que o método CONCE significa comunicação oral, natural, consciente e eficaz, que é produto do nosso mestrado, que já foi a todo o Brasil, menos Mato Grosso do Sul, e vai para o nosso doutorado. Então, essa é a questão, doutora Ana Paula. Sim, achei bem interessante esse método que você tem quando as pessoas começam, quando a gente começa ali no curso. Esse fator ele é primordial para as pessoas elas se enxergarem os pontos positivos que ela tem. Sim. Porque um dos aspectos da baixa autoestima é justamente isso, professor. É quando a pessoa ela não consegue enxergar as coisas boas que ela tem, né? O seu potencial, Sim. as suas coisas assim, o que ela consegue fazer, né? Então muitas vezes a pessoa ela consegue ver só a parte negativa. Sim. Então essa parte que as pessoas elas chegam para você e falam, né? Que você ensina, você guia as pessoas. Sim. Focar só no positivo que aquela pessoa tem, isso é interessante, porque Sim. faz com que a pessoa mesma ela tenha essa autoconsciência do que ela tem de bom. Perfeito. Né? Isso, do que ela tem de importante. Perfeito. Né? O que ela pode desenvolver muito mais. Exato. E o vídeo, né? Nós filmamos a apresentação do participante, colocamos em vídeo e mostramos ali o que tem de bom. Então, às vezes a pessoa reclama da postura, da expressão corporal, aí nós paramos o vídeo em alguns aspectos e mostramos realmente uma boa postura, uma boa gesticulação. A pessoa não tem como dizer que não está boa porque a gente mostra no vídeo, isso é Sim. importante. A gente tem recebido de estudante universitário, de estudante, para quem está em Alagoas assistindo, estamos em Alagoas nesse momento, né? Maceió, Alagoas, Brasil. Nós temos do estudante da Escola SEB ao governador do estado que fez o curso. Nós temos do estudante de Direito ao presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Fernando Torinho, que também foi nosso aluno. Nós temos 27 deputados estaduais, 21 deputados estaduais foram nossos alunos aqui. Dos 9 deputados federais, 5 federais foram os nossos alunos, e governadores e prefeitos de capitais em todo o Brasil. Então, funciona. Se você tem a oportunidade de se ver no vídeo, e ao se ver, você automaticamente vê aspectos identificados positivos, evidentemente que você não tem como negar a si mesmo. E também o público disse que gostou. Desta forma, a sua autoestima, a sua estima para consigo, ela acaba realmente sendo elevada. E aí você, com certeza, vai ver o quanto você é bom, o quanto você é capaz, o quanto você é competente. Mas para isso, você tem, evidentemente, que ir para o enfrentamento, como bem fala a doutora Ana Paula Alves, e o fala muito bem, seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja em Seul, onde você participou Sim. daquele congresso internacional, trabalhando realmente com cognição e comportamento. Sim, é excelente, professor. Isso realmente, tudo que você fala, realmente, essa confiança que você passa, realmente é o que a pessoa ela irá aprender, irá absorver. Né? Eu falo isso porque eu passei por essa experiência, ainda continuo passando pela experiência do Carlos Conce, né? Ele aqui, mentoria? Estou sempre aqui, daqui eu não saio, porque eu acredito que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele é fundamental, principalmente no seu mundo como é que se diz, profissional, né? O mundo profissional, ele requer na atualidade essa habilidade que é de falar em público,
né? Que é se expor, é colocar para fora o que você tem, o que Sim. você anda aprendendo. Perfeito. Então, em Seul, quando eu fui na Coreia do Sul, para mim foi uma grande, assim, foi a primeira vez que eu comecei a entrevistar as pessoas, os grandes pesquisadores, os grandes, né, as pessoas que dão andamento à terapia cognitivo-comportamental. Então, eu entrevistei ali como a Judith Beck, né, pessoas que estão ali já nesse mundo, e aí você cria essa coragem até de perguntar, doutora, o senhor poderia me conceder aqui uma entrevista, né? Então, até para isso você tem que ter essa habilidade que você vai aprender tudo fazendo o curso do Carlos Conce, né? E como é bom, né? Eu vou devolver, evidentemente, como é bom ser o criador da terapia cognitivo-comportamental foi Aaron Beck. Ele já está no andar de cima, e a Judith Beck, ela dá continuidade como sua filha à evolução da teoria cognitivo-comportamental. Então, quando você entrevista na fonte, lá em Seul, nesse congresso internacional, aquela que dá continuidade ao trabalho do criador da TCC, terapia cognitivo-comportamental, com certeza sua aprendizagem é elevada e aumenta a sua autoridade. Então, que bom que temos em Maceió, ora em Londres, uma pessoa que está realmente com a base evolutiva da teoria, da terapia cognitivo-comportamental. Eu quero, inclusive, parabenizá-la por isso, doutora Ana Paula. Realmente é uma honra nesse sentido para Maceió tê-la aqui, parte do ano, né? Com certeza. Muito obrigado, professor. E eu trouxe esse assunto aqui, por quê? De falar em público. Porque eu achei que é bem interessante, porque tudo isso envolve também a saúde mental. Né? Que é o quê? É você criar essa estima de você, passar por esse enfrentamento desse autoconhecimento, onde você aprende, né, as suas habilidades, as coisas boas que você já tem. E quando você não enfrenta, quando você não passa por esse autoconhecimento, você acaba acreditando ali naquilo ali que você vê, na sua percepção de mundo. Perfeito. Né? Mas investir, fazer um curso como esse é de extrema importância. Perfeito. E o senhor saiba que o senhor tem modificado e modifica a vida de muitas pessoas, né? A saúde mental e a autoestima de muitas pessoas, assim como o senhor modificou a minha também. Tá? Fico lisonjeada, Ana Paula. E então, eu achei muito importante trazer esse tema aqui para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que elas pensam que elas não são capazes de falar em público, né, de colocar para fora o seu conteúdo, né, de se expressar corretamente como se deve. Então, eu trouxe esse tema, né, para as pessoas entenderem que elas podem sim, e aí principalmente buscando o Instituto Carlos Conce. Então, professor, muito obrigada por ter me concedido essa entrevista. Para mim foi uma grande honra ali falar com você, né? E ter sempre esse conhecimento seu adquirido, para mim é sempre fantástico. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está nos assistindo até agora e até os próximos vídeos.